Fala, guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsuex. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu vejo frequentemente nos meus vídeos da saga Next Dimension. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre o que é Next Dimension, que está aparecendo aí em cima no card. Esse vai ser um vídeo complementar, então já deixe seu like e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Por que tema de The Lost Canvas está aqui? Como eu falei no vídeo sobre o que é Saint Seiya Next Dimension, eu expliquei que o universo do passado de Saint Seiya foi todo criado por Kurumada. O Pegasus se chamar tema foi ideia dele, o hospedeiro de Hades ser loiro, vestir roupas de padre e ser hospedeiro de Hades também foi ideia dele. O que a Shiori, a autora de The Lost Canvas, fez foi seguir a mesma premissa desses conceitos. Sim, não foi ela que nomeou esses personagens. O que vocês têm que entender é que Next Dimension e The Lost Canvas são duas versões do passado de Saint Seiya. Claro que eles vão ter suas semelhanças aqui e ali, mas é apenas isso. Conforme a história for progredindo, mais as suas histórias vão se distanciando. Por isso, os dourados tirando Shion e Doku, por exemplo, são diferentes. Por que tema usa a versão V3 da armadura de Pégaso? Bem, antes de começar qualquer explicação sobre isso, eu tenho que dizer o que significa a versão V1, V2, enfim, o que é a versão V. Esse nome veio dos Cloud Myths, onde cada versão de armadura receberia um número. No anime, todos os 5 protagonistas têm 3 versões. No entanto, no mangá tem bem mais versões se tratando do Seiya e do Shiryu. Shiryu tem 4 versões e Seiya tem 5. E no mangá, Tema estaria portando a versão V5. E bem, eu estou excluindo as versões divinas e exclusivas de filmes, é claro. Mas eu sei que o que vocês querem saber é por que Tema estaria trajando a última versão da armadura e não a sua inicial. Infelizmente, eu tenho que dizer que não se tem resposta oficial sobre isso, apenas teorias de fãs. A primeira teoria seria que Kurumada teria descartado a versão V1 do mangá pra sempre. Ou seja, meio que afirmam que Kurumada simplesmente esqueceu toda a lógica das armaduras e botou Tema trajando a armadura final e dane-se. Eu não acredito muito nisso, pois nas 3 minisséries de mangá Origin, Episódio 0 e Destiny é mostrado os protagonistas usando a versão das armaduras usadas na Batalha das 12 Casas. No caso, todos usando a V1, exceto Shiryu usando a V2 e Seiya usando a V3. Justamente e exatamente as armaduras que eles estavam usando nesse momento do mangá. E nos ligando que essas séries foram lançadas após Next Dimension, isso significa que não, Kurumada não descartou nada. A teoria que eu mais acredito é justamente o lance de viagem no tempo. No caso, como Next Dimension está distorcendo o espaço-tempo, tanto que coisas do passado estão indo pro futuro e vice-versa, eu acho possível que a armadura que Tema está vestindo é justamente a do Seiya do futuro. Isso explicaria o fato da armadura de Pégaso não ser vista no presente em nenhum momento. Quem é o Cronos que aparece em Next Dimension? Poucas pessoas sabem que na mitologia grega original existem 2 Cronos. Um é o Titã, pai de Zeus, e o outro é o deus primordial governante supremo do tempo, sendo a personificação do mesmo. O motivo disso é que na mitologia grega original, apenas a seita de Orfeu, chamado de seita órfica, admite esse segundo deus. Mas Sérgio, por que isso é relevante? O que você quer dizer com isso? Bem, acontece que provavelmente o Cronos que aparece em Next Dimension não é o Titã pai de Zeus. E a gente sabe disso simplesmente pela descrição dele e o fato de ter uma pequena menção no hipermito. O deus que aparece em Next Dimension é um deus que não tem forma. Tudo o que simboliza ele é uma nebulosa. Ele vive nos confins do tempo, em ND chamado de Portal do Espaço-Tempo, e ele também é dito transcender os 12 Olímpicos. Essa descrição em nada bate com o Titã Cronos, que por acaso está preso no Tártaro. É um deus que tem forma e é o pai de Zeus. O hipermito descreve um deus Cronos como aquele que estava no surgimento do Big Bang, que é justamente a descrição do deus primordial Cronos, o dito cujo nascido do caos, junto de Nyx, Erebo e afins. E curiosamente, no mesmo hipermito, ainda diz que tem outro deus também chamado de Cronos, que é o pai de Zeus, nos confirmando que no universo de Saint Seiya tem 2 Cronos distintos. O que pode confundir é que nas primeiras versões de Next Dimension existe uma menção chamando esse Cronos de pai de Zeus. Porém, nas versões atuais, essa menção foi tirada, o que pode ter sido um erro de editor que Kurumada poderia ter corrigido.
Outra coisa que prova isso é o fato dele não parecer ter nenhuma inimizade com Zeus. E na seita órfica, o deus primordial Cronos vivia tendo audiências para conversar com Zeus, algo totalmente diferente do pai dele que o odiava. Para fechar esse pack de informações, esse Cronos também aparece em The Lost Canvas, e a gente sabe que é esse Cronos em específico porque lá ele tem um irmão chamado Kairos, e apenas o Cronos da seita órfica tem um irmão chamado Kairos. O Titã Cronos nunca teve Kairos como seu irmão. Pelo contrário, ele é representado nas versões mais confiáveis da mitologia grega como um dos filhos de Zeus, tendo nenhuma irmandade com seu avô, por razões óbvias, né? E só pra deixar claro, aquela ampulheta que aparece não é o Cronos, é o relógio estelar de Cronos. Eu vejo muitas páginas, principalmente de Wikia, ilustrando aquele relógio como se fosse o próprio Cronos, mas não é. Gente, Cronos é um deus sem forma. Por que os cabelos dos personagens estão diferentes? Não me admira ter esse tipo de dúvida, afinal, a maioria de vocês nunca nem abriu o mangá ou conheceu o mangá. A maioria de vocês só viu e cresceu com o anime. Mas, respondendo ela de forma prática, é porque o mangá tem seus personagens com suas cores próprias. Cores essas que foram mudadas na versão do anime. O mangá de Saint Seiya usa muito cores reais mesmo. Loiro, ruivo, preto, castanho. Coisa mudada no anime que puxou mais para cores fantasias, como verde, azul, rosa, roxo. Geralmente os animes mudam essas cores para atrair público infantil. É a psicologia das cores. Quanto mais coloridas, mais a atenção de uma criança é chamada. E inclusive isso tem um padrão. Geralmente os personagens com cabelos pretos ficam com cabelos azuis, por exemplo. Sabendo disso, você vai ver que Shun tem cabelo castanho claro, Ikki tem cabelo castanho escuro, originalmente preto, Athena tem cabelos castanhos, que inclusive acho que Kurumada escolheu isso justamente porque a figura da Athena grega era sempre exaltada com cabelos castanhos fortes e imponentes. Uma pena que tenha sido mudado. Acho que pelo menos isso poderia ter permanecido. E não são apenas os cabelos, os olhos e até a etnia de alguns personagens foram mudadas. O Pégaso negro, por exemplo, era realmente negro, e as próprias roupas e cores das armaduras são mudadas. Sabendo de tudo isso, vocês têm que se acostumar que as cores de Next Dimension não vão ser as mesmas do anime. A patente de Doku Shion. Next Dimension revela que tanto Shion como Doku eram originalmente Cavaleiros de Bronze que foram promovidos a Cavaleiros de Ouro. No entanto, nunca se foi mencionado suas constelações, tudo o que existe são teorias de fãs. Por exemplo, Shion é comumente associado pela armadura de bronze de ferramentas, justamente por essa armadura segurar os instrumentos celestes que Mu usa para consertar as armaduras. O que faria sentido, o discípulo de Shion guardar sua antiga armadura. Fora que na enciclopédia oficial diz que tanto a armadura de taça quanto a armadura de ferramentas e de escultor são ditas sendo armaduras perdidas. E considerando o fato da armadura de taça aparecer em Next Dimension, pode querer dizer que a de ferramentas também apareça e seja de Shion. Já se tratando de Doku, muitos associam ele à armadura de dragão, justamente por seus golpes. E outros já botam ele como tendo a armadura de tigre. O problema é que essa constelação é uma constelação extinta. Mas, considerando que a de Cérbero também era uma constelação extinta e foi usada, não seria tão incomum essa constelação também aparecer. Por que os juízes têm nomes diferentes? Primeiro que vocês têm que entender que os espectros terem os mesmos nomes que os antigos é algo que só aparece em The Lost Canvas. É um conceito feito pela Shiori e não pelo Kurumada. Por isso os nomes são diferentes, porém as almas são sempre as mesmas. Todo espectro é possuído por uma alma ligada à estrela maligna que possui um humano normal e o transforma em um espectro. No entanto, o nome deste humano continua existindo. Nem mesmo o gênero precisa ser o mesmo. Mais pra frente o espectro de Aqueronte, por exemplo, é mostrado sendo uma mulher. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado, gente. Não se esqueçam de comentar aqui no vídeo, dar aquele like, se inscrever aqui no canal, me sigam nas redes sociais, todos estão aparecendo aí, me siga no Instagram, eu sou bastante ativo lá, vejam meus stories malucos. E é isso, eu fico por aqui, até a próxima, valeu!
Eu vou colocar essa fita no YouTube e vou ganhar 1 milhão por ela.